O Evangelho de Atos, capítulo 16. Nos conduz a uma das cenas mais profundas e emocionantes da caminhada cristã. Dois homens feridos, presos injustamente, com os pés presos ao tronco, cercados pela escuridão de uma cela fria, mas com o coração livre diante de Deus. Paulo e Silas não estavam em um templo iluminado, nem diante de uma multidão reunida para ouvir uma mensagem de esperança. Eles estavam no lugar onde muitos pensariam que a esperança havia acabado. Estavam dentro de uma prisão, com o corpo marcado pela violência, com a noite pesando sobre seus ombros, com o silêncio dos homens tentando sufocar a voz da fé. Mas foi justamente ali, no fundo do cárcere, que o céu decidiu se manifestar. Foi ali, quando tudo parecia perdido, que um louvor nasceu. E aquele louvor não apenas abriu portas de ferro, mas abriu também o coração de um homem que precisava conhecer a salvação. Antes de Paulo e Silas chegarem à prisão, eles estavam caminhando em obediência ao chamado de Deus. Não eram homens fugindo da vontade divina, eram servos andando dentro dela. Paulo havia recebido direção para anunciar o Evangelho na Macedônia e assim chegou à cidade de Filipos. Ali, o nome de Jesus começou a ser anunciado, corações foram tocados e uma mulher chamada Lídia recebeu a palavra com fé. A obra de Deus estava avançando, mas sempre que a luz começa a brilhar, as trevas se incomodam. Havia naquela cidade uma jovem escravizada, explorada por homens que lucravam com sua condição espiritual. Ela seguia Paulo e Silas, clamando em voz alta, até que Paulo, movido por discernimento e autoridade espiritual, ordenou que o espírito que a oprimia saísse dela, e ela foi liberta. Aquilo que para o céu era libertação, para os homens gananciosos foi prejuízo. Eles não se alegraram porque uma vida havia sido restaurada. Revoltaram-se porque uma fonte de lucro havia secado. Assim, agarraram Paulo e Silas, levaram-nos às autoridades, levantaram acusações contra eles e a multidão se voltou contra os servos de Deus. Naquela cidade, a justiça dos homens foi rápida para condenar e lenta para compreender. Paulo e Silas foram açoitados publicamente. Suas costas foram rasgadas pelos golpes. Talvez cada ferida parecesse perguntar: onde está Deus agora? Talvez cada olhar de desprezo da multidão parecesse dizer: valeu a pena obedecer. Eles não haviam cometido crime algum. Haviam libertado uma vida. Haviam anunciado o caminho da salvação. Haviam seguido a direção do Senhor. Ainda assim, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordem para guardá-los com segurança e ele, obedecendo rigidamente, colocou-os no cárcere interior, prendendo-lhes os pés ao tronco. Não era apenas uma prisão comum, era o lugar mais profundo, mais escuro, mais humilhante. Era como se os homens quisessem sepultar a voz daqueles pregadores antes que ela continuasse anunciando Jesus. Mas ninguém pode prender o Evangelho quando Deus decide fazê-lo ecoar. Imagine aquela cena. A noite desce sobre Filipos, as ruas se acalmam. A multidão que gritou contra Paulo e Silas já voltou para casa. Os acusadores talvez estejam satisfeitos, pensando que calaram aqueles homens. O carcereiro talvez esteja tranquilo, certo de que cumpriu sua função. E dentro da prisão, no lugar mais escuro, dois homens estão sentados com dor. As feridas ardem. O corpo pede descanso. A mente poderia buscar explicações. Silas poderia olhar para Paulo e dizer: Paulo, nós obedecemos ao Senhor, por que terminamos aqui? E Paulo, talvez com a voz cansada, mas com o espírito firme, poderia responder: Silas, os caminhos de Deus nem sempre nos livram da prisão antes da meia-noite. Às vezes, Ele nos leva até a prisão para mostrar que sua presença também entra lá. E naquele momento, em vez de murmuração, nasceu adoração. Em vez de revolta, nasceu louvor.
Em vez de silêncio amargo, nasceu uma canção. A Bíblia nos mostra que, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros presos os escutavam. Esse detalhe é precioso. Eles não cantavam em um lugar onde todos estavam felizes. Cantavam onde havia gente ferida, condenada, esquecida, angustiada. Cantavam onde talvez muitos já tivessem perdido o costume de esperar algo bom da vida. E aqueles presos escutavam. Talvez alguns pensassem: como podem cantar depois de apanhar? Outros talvez se perguntassem: que Deus é esse que ainda recebe louvor dentro da prisão? O louvor de Paulo e Silas não era uma música vazia, era uma declaração espiritual. Era como se dissessem: nossas circunstâncias não mandam na nossa fé. Nossas feridas não anulam a bondade de Deus. Nossos pés estão presos, mas nosso coração pertence ao Senhor. E esse é um dos maiores ensinamentos de Atos 16. A adoração verdadeira não depende do ambiente, depende de quem governa o coração. Há momentos em que a vida também nos coloca em prisões invisíveis. Prisões de ansiedade, medo, decepção, injustiça, solidão, culpa, enfermidade, luto, cansaço espiritual. Às vezes ninguém vê as correntes, mas elas pesam. Ninguém percebe o cárcere interior, mas a alma sabe que está ali. A pessoa trabalha, sorri, conversa, segue sua rotina, mas por dentro sente-se presa a uma notícia, a uma dor, a uma espera, a uma perda, a uma pergunta sem resposta. E então surge o grande desafio. O que fazer quando a meia-noite chega? O que fazer quando a oração ainda não trouxe a resposta esperada? O que fazer quando obedecemos a Deus e mesmo assim enfrentamos sofrimento? Paulo e Silas nos ensinam que a meia-noite não é apenas a hora mais escura, também pode ser a hora em que a fé canta mais alto. Porque quando a fé canta no escuro, ela revela que Deus continua sendo Deus mesmo antes das portas se abrirem. Então, de repente, enquanto eles oravam e cantavam, houve um grande terremoto. Os alicerces da prisão foram abalados. As portas se abriram. As correntes de todos se soltaram. Veja a grandeza desse momento. Deus não apenas libertou Paulo e Silas. A libertação tocou todos os que estavam ao redor. O louvor de 2 homens alcançou uma prisão inteira. Isso nos ensina que uma fé perseverante nunca impacta apenas quem a carrega. Ela pode se tornar testemunho para quem está observando. Às vezes, a maneira como alguém sofre com Deus fala mais alto do que a maneira como celebra nas vitórias. Os outros presos talvez nunca tivessem ouvido um sermão em uma sinagoga, mas ouviram uma pregação cantada no meio da dor. E quando Deus abalou aquela prisão, não foi apenas uma estrutura física que tremeu. Foi o reino das impossibilidades sendo confrontado pela presença do Altíssimo. O carcereiro acordou assustado, viu as portas abertas e, imaginando que os presos haviam fugido, tirou a espada para tirar a própria vida. Naquele tempo, um carcereiro poderia pagar com a própria vida pela fuga dos presos sob sua responsabilidade. O homem que antes guardava os outros, agora estava preso ao desespero. Ele pensou que tudo havia acabado. Talvez sua honra, seu trabalho, sua família, seu futuro. Mas antes que ele cometesse aquele ato terrível, Paulo clamou em alta voz: "Não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui." Essas palavras carregam uma beleza extraordinária. Paulo, o homem ferido injustamente, não desejou vingança contra aquele que o havia prendido. Ele não disse: "Agora é a sua vez de sofrer." Ele não correu para salvar apenas a si mesmo. Ele viu um homem à beira da destruição e gritou para impedi-lo. O Evangelho faz isso. Ele transforma vítimas em instrumentos de misericórdia. Ele ensina o ferido a salvar quem também está ferido, ainda que de outra forma.
Naquele instante, o carcereiro pediu luz, entrou tremendo, lançou-se diante de Paulo e Silas e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Essa pergunta é o coração da passagem. O terremoto abriu as portas da prisão, mas foi a graça de Deus que abriu os olhos daquele homem. Ele percebeu que estava diante de algo maior do que um acontecimento natural. Viu que aqueles homens tinham uma esperança que ele não possuía. Eles estavam presos, mas não desesperados. Estavam feridos, mas não destruídos. Tinham sido humilhados, mas não haviam perdido a dignidade espiritual. E então ele compreendeu que precisava daquilo que sustentava Paulo e Silas. Não era apenas liberdade física, não era apenas escapar de um problema. Ele precisava de salvação. E a resposta veio simples, poderosa e eterna: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Essa frase atravessa os séculos como uma porta aberta no meio da noite. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Não é crer na tua própria força. Não é crer no teu merecimento. Não é crer na tua capacidade de controlar tudo. Não é crer que nunca sofrerás. É crer no Senhor Jesus. Crer nele como Salvador, como Senhor, como aquele que morreu e ressuscitou, como aquele que perdoa pecados, restaura o coração, reconcilia o ser humano com Deus e dá vida nova. A salvação não nasce do esforço humano para parecer perfeito, mas da graça divina recebida pela fé. O carcereiro não perguntou por um ritual vazio, ele perguntou pelo caminho da vida. E Paulo e Silas apontaram para Jesus. Porque todo verdadeiro mensageiro de Deus, quando encontra uma alma desesperada, não aponta para si mesmo, aponta para Cristo. Depois disso, Paulo e Silas falaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os que estavam em sua casa. Aquele homem levou os servos de Deus para cuidar de suas feridas. É impressionante perceber a transformação. Horas antes, ele os havia prendido no cárcere interior. Agora, lavava-lhes os ferimentos. Antes, ele era o guarda de uma prisão. Agora, tornava-se um homem alcançado pela graça. Antes, sua casa talvez fosse apenas mais uma casa em Filipos. Naquela noite, tornou-se um lugar de fé, batismo e alegria. Ele e sua família creram em Deus. A mesa foi posta. A alegria entrou onde havia medo. O Deus que começou a agir no fundo de uma cela terminou aquela noite enchendo uma casa com salvação. Essa passagem nos mostra que Deus trabalha de formas que muitas vezes não conseguimos entender no momento. Paulo e Silas poderiam ter se perguntado por que foram presos depois de obedecer. Mas a prisão se tornou caminho para alcançar o carcereiro e sua família. Às vezes, Deus transforma lugares de dor em altares de testemunho. Aquilo que parecia atraso pode ser direção. Aquilo que parecia derrota pode ser preparação. Aquilo que parecia injustiça pode se tornar palco para uma manifestação maior da graça. Isso não significa que o sofrimento seja fácil, nem que devemos romantizar a dor. As feridas de Paulo e Silas eram reais, a prisão era real, a humilhação era real. Mas Deus também era real. E quando Deus está presente, a dor não tem a última palavra. Há uma lição profunda no louvor deles. Eles não louvaram depois que as correntes caíram, louvaram antes. Não adoraram porque a porta estava aberta. Adoraram enquanto a porta ainda estava fechada. Muitas pessoas dizem, quando Deus resolver, eu agradeço. Quando a resposta chegar, eu louvo. Quando a situação mudar, eu volto a ter fé. Mas Paulo e Silas nos ensinam outro caminho. Louvar enquanto ainda dói. Orar enquanto ainda está escuro. Confiar enquanto a resposta ainda não veio. Esse tipo de fé não é superficial, é fé provada. É fé que aprendeu que Deus é digno, não apenas pelas bênçãos que entrega, mas por quem Ele é. Quando a alma chega a esse lugar, o inimigo perde uma de suas maiores armas,
porque já não consegue controlar o coração por meio das circunstâncias. O louvor em meio ao sofrimento não nega a dor. Ele declara que a dor não é soberana. Orar na prisão não significa fingir que as correntes não existem. Significa reconhecer que existe um Deus acima das correntes. Cantar na meia-noite não significa ausência de lágrimas. Talvez Paulo e Silas tenham cantado com a voz trêmula, com o corpo dolorido, respirando fundo entre uma frase e outra. Mas cantaram. E cada nota era como uma semente de esperança lançada no chão frio da prisão. Talvez alguém que escutava estivesse pensando em desistir. Talvez alguém ali jamais tivesse ouvido o nome do Senhor sendo exaltado com tanta convicção. E Deus usou aquele louvor como anúncio de que nenhuma escuridão é tão profunda que a sua presença não possa alcançar. Também há uma lição na atitude de Paulo diante do carcereiro. Quando as portas se abriram, Paulo poderia simplesmente fugir, poderia pensar apenas em sua própria liberdade. Mas ele percebeu que havia uma vida em risco e gritou: "Não te faças nenhum mal." Quantas pessoas hoje precisam ouvir essa frase? Pessoas que pensam que não há saída, que imaginam que seus erros são grandes demais, que acreditam que perderam tudo, que se veem no limite da alma. A palavra de Deus ainda ecoa: "Não te faças mal, todos estamos aqui, Deus ainda não terminou." Existe salvação, existe graça, existe um Cristo que entra na noite mais escura para impedir que uma vida seja destruída. O carcereiro achou que a porta aberta significava ruína, mas aquela porta aberta era o começo de sua redenção. A conversão do carcereiro nos lembra que Deus se importa com pessoas improváveis. Ele alcançou Lídia, uma mulher temente a Deus, comerciante, sensível à palavra. Também libertou uma jovem oprimida e explorada, e alcançou um carcereiro romano, talvez endurecido pela rotina da prisão, acostumado a vigiar homens condenados, treinado para cumprir ordens. Atos 16 mostra que o Evangelho atravessa classes, histórias, dores e condições. Deus alcança a mulher de coração aberto, a jovem presa por forças espirituais e sociais, e o homem que parecia apenas parte do sistema de opressão. Ninguém está longe demais quando a graça decide visitar. Jesus salva no lugar de oração, salva na rua, salva na prisão, salva dentro de casa, salva no meio do medo, salva no meio da noite. Para a vida atual, essa passagem fala com muita força. Há pessoas que se sentem como Paulo e Silas, injustiçadas por fazer o certo. Pessoas que tentaram agir com bondade e receberam ingratidão. Pessoas que obedeceram a Deus e mesmo assim enfrentaram perdas. Pessoas que foram feridas por palavras, abandonos, acusações ou decepções. A mensagem de Atos 16 não é que o justo nunca será ferido. A mensagem é que o justo nunca estará sozinho. Deus não abandonou Paulo e Silas na prisão. Ele estava com eles antes do terremoto, durante o louvor, no abrir das portas e na salvação do carcereiro. Muitas vezes queremos que Deus prove sua presença, removendo imediatamente o problema. Mas Ele também prova sua presença nos sustentando dentro dele. Há também pessoas que se veem como o carcereiro, assustadas com as consequências da vida, presas a responsabilidades, culpas, pressões e medos. Por fora, parecem fortes. Por dentro, estão tremendo. O carcereiro tinha chaves nas mãos, mas não tinha paz no coração. Essa imagem é poderosa. Alguém pode ter cargo, controle, rotina, aparência de firmeza e ainda assim estar perdido interiormente. Ele guardava portas, mas não sabia abrir a própria alma para Deus. Até que a crise revelou sua necessidade. Às vezes, Deus permite que os alicerces tremam para mostrar que estávamos construindo segurança sobre fundamentos frágeis. E quando tudo treme, a pergunta mais importante finalmente aparece: que devo fazer para ser salvo?
A resposta permanece a mesma. Crer no Senhor Jesus. Crer é entregar-se. É reconhecer que não podemos salvar a nós mesmos. É confiar que Cristo é suficiente. É permitir que sua graça lave as feridas, perdoe os pecados, transforme a casa, reorganize os caminhos e dê um novo começo. A salvação do carcereiro não ficou apenas no campo das palavras. Ela produziu frutos visíveis. Ele acolheu Paulo e Silas, lavou suas feridas, ouviu a palavra, foi batizado, reuniu sua família, alegrou-se em Deus. A fé verdadeira toca atitudes concretas. Quem encontra Jesus começa a olhar de outra forma para as pessoas que antes ignorava. O coração endurecido se torna sensível. As mãos que prendiam passam a cuidar. A casa que vivia sob medo passa a celebrar a presença de Deus. O clímax dessa história não é apenas o terremoto. O maior milagre não foi a porta aberta, nem as correntes caídas, embora tudo isso seja grandioso. O maior milagre foi um coração sendo salvo. Deus poderia ter libertado Paulo e Silas em silêncio, mas escolheu transformar a libertação deles em testemunho para outra vida. Isso nos ensina que muitas vezes o propósito de Deus é maior do que o nosso alívio imediato. Queremos apenas sair da prisão, mas Deus quer salvar alguém no caminho. Queremos apenas que as correntes caiam, mas Deus quer que outros vejam sua glória. Queremos apenas o fim da noite, mas Deus quer acender uma luz que alcance uma família inteira. Imagine Paulo e Silas olhando para trás depois daquela noite. As feridas ainda estavam ali, mas agora tinham outro significado. Talvez Silas dissesse: Paulo, eu não entendi quando fomos lançados naquela cela. E Paulo poderia responder: nem toda prisão é sinal de abandono. Algumas se tornam endereço de milagres. O carcereiro, antes desesperado, agora estava cheio de alegria. Sua família, antes distante daquela mensagem, agora conhecia o nome de Jesus. Os presos, que ouviram o louvor na madrugada, jamais esqueceriam que existe um Deus capaz de fazer a esperança cantar no escuro. E Filipos, aquela cidade marcada por oposição, tornou-se também memória de salvação, fé e testemunho. Assim, Atos 16 nos chama a uma fé mais profunda. Uma fé que não adora apenas quando tudo está bem. Uma fé que não desiste quando é mal compreendida. Uma fé que ora na prisão, canta na meia-noite, enxerga o desesperado, anuncia Jesus com simplicidade e confia que Deus pode transformar qualquer cenário. Talvez hoje a sua prisão não tenha grades visíveis. Talvez sua meia-noite seja uma preocupação que ninguém conhece. Talvez seus pés não estejam presos a um tronco, mas sua alma esteja cansada de esperar. Mesmo assim, a mensagem permanece viva. Deus ainda age na escuridão. Ele ainda ouve o louvor sincero. Ele ainda abala estruturas. Ele ainda abre portas. Ele ainda salva casas inteiras. Ele ainda transforma carcereiros em irmãos, prisões em testemunhos, sofrimento em caminho de redenção. E quando a noite parecer longa, lembre-se de Paulo e Silas. Lembre-se de que a canção deles nasceu antes do milagre visível. Lembre-se de que Deus estava presente mesmo quando as portas ainda estavam fechadas. Lembre-se de que a salvação chegou a uma casa porque 2 homens feridos decidiram permanecer fiéis. E, acima de tudo, lembre-se da resposta que atravessa toda a escuridão. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Essa é a esperança que sustenta o cansado, levanta o caído, consola o aflito e aponta o caminho para todo o coração perdido. Porque em Cristo, nenhuma prisão é definitiva, nenhuma noite é eterna, nenhuma corrente é mais forte que a graça, e nenhum coração está longe demais para ser alcançado pelo amor de Deus.